Deixa eu chamar o Theo Cury aqui, porque essa audiência, Theo, tem que ser pessoalmente, pode ser online, porque a gente sabe que nessa situação o governador deixar o estado do Rio de Janeiro e vir até Brasília, talvez não seja o momento mais apropriado, né? Não, sem dúvida. Por isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes prevê, isso está na página 10, que essas audiências serão realizadas no dia 3 de novembro, a gente está falando da próxima segunda-feira, no município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem até o documento para espelhar. Ali na página 10, o ministro determina o seguinte: que sejam realizadas as oitivas, ele fala assim, determino ainda conforme contato previamente estabelecido, isso na página 10, o agendamento das audiências a serem realizadas no dia 3 de novembro, no município do Rio de Janeiro, nos seguintes horários. Às 11 da manhã serão ouvidos o governador do estado do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança Pública do Rio, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor da Superintendência-Geral da Polícia Técnico-Científica. Tudo isso às 11 da manhã. 1h30 da tarde, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro será ouvido. Às 3 da tarde, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E às 4h30 da tarde, o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes diz que o governador deverá apresentar as informações de maneira detalhada nessa audiência das 11 da manhã. Na página 8, não às 8 da manhã, mas na página 8, está o início da decisão do ministro, que é essa que a gente destrincha a partir desse momento. Alexandre de Moraes, ali na página 8, diz o seguinte, que o requerimento do Conselho de Direitos Humanos para que se requisite as informações ao governador do estado do Rio encontra amparo nas determinações que o Supremo decidiu nessa DPF, assim como pediu a Procuradoria-Geral da República. A gente trouxe esses detalhes agora mais cedo. O ministro diz o seguinte, então, diante disso tudo, determino que o governador do estado do Rio preste as seguintes informações. Entre elas, relatório circunstanciado sobre a operação, a prévia definição do grau de força adequado e justificativa formal para a realização, o quantitativo de agentes que foram envolvidos, identificação das forças e que armas que foram utilizadas, o número oficial de mortos, feridos e pessoas que foram detidas, entre os presos e os apreendidos detidos menores de idade, que adoções foram adotadas pelo governo para garantir a responsabilização em caso de eventuais abusos e violações de direitos, incluindo a atuação de órgãos periciais. Qual foi o protocolo de medidas de não repetição de forma da legislação vigente, preservação do local, comunicação ao Ministério Público, isso tudo vai precisar ser confirmado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Utilização de câmeras nas viaturas, de câmeras corporais pelos agentes de segurança que atuaram nessas duas operações, necessidade, por exemplo, de utilização de estabelecimentos educacionais ou de saúde como base operacional, enfim. São 18 itens que precisam ser cumpridos e respondidos pelo governador do estado do Rio de Janeiro, fora essas audiências que serão realizadas com o presidente do TJ, secretário de Segurança Pública do Rio, comandante da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia Civil, Procurador-Geral de Justiça do Estado e também o Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro. São as determinações do ministro Alexandre de Moraes, que temporariamente é o relator da DPF das favelas no Supremo, enquanto não chega e não é indicado o novo ministro pelo presidente Lula. Pois é, essa relatoria, né, Theo, lembrando, o caso original dessa DPF era de relatoria do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Como ele está na presidência da corte, o seu acervo vai passando para outros ministros. Estava com Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, acabou, né, por dessas coincidências, ficando sob responsabilidade neste momento do ministro Alexandre de Moraes, e faz essa lista aqui num total, né, 18 itens que ele elenca que devem ser ouvidos, né, devem ser colhidas as informações nessa audiência pública, e chama atenção, né, até o quanto cobre todas as autoridades de alguma forma diretamente envolvidas na mega operação ou no controle das forças de segurança responsáveis por essa operação. Daí ter o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça, o Defensor Público Geral, e até lá, né, de hoje, quarta-feira, dia 29, até
segunda que vem, dia 3 de novembro, há tempo para que se colham outras informações, não só por esses órgãos estaduais, mas também pelos federais, que, como a gente trouxe, também estão atentos ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né, Théo? Sem dúvida, eu só fiz essa menção importante que você faz do Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, porque o presidente do Supremo, o ministro, quando chega à presidência do Supremo, escolhe quais ações que estão no gabinete dele ele quer levar junto com ele para a presidência. O ministro Luiz Edson Fachin não quis levar a DPF das favelas, por isso que ficou no gabinete que foi assumido por Barroso. Barroso se aposentou, obviamente não leva nada, e aí com isso o caso ficaria nas mãos do indicado pelo presidente Lula. Como não indicou, é um caso urgente, foi designado um novo relator, é um relator tampão, até que haja um novo ministro indicado pelo presidente Lula. Esse timing que o Yuri menciona é importante porque também é necessário, que não dá para fazer isso de uma hora para outra, senão não haverá comprovação detalhada, essa papelada toda, os ofícios necessários para a comprovação de tudo que está elencado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que não dá para ser hoje. Esse depoimento, essa audiência, não dá para ser amanhã a data para entrega. Foi dado prazo de segunda-feira às 11 da manhã para que o governador faça toda a apresentação desses 18 itens. E justamente envolve todo mundo que pode, de alguma forma, estar relacionado, e isso não é nenhum tipo de acusação, mas que está relacionado com essa operação. A gente menciona, por exemplo, Defensoria Pública do Rio de Janeiro. É quem faz esse atendimento, que faz essa ponte entre os moradores das duas comunidades, os moradores desses dois complexos, da Penha e do Alemão, com as autoridades. Então, representando muitas dessas pessoas, é quem está apontando uma série de violações de direitos. Tem a Justiça representando autorizações, eventuais autorizações necessárias, mandados eventuais que foram apresentados ou que não foram apresentados. Isso também será alvo de questionamento. E obviamente, o Ministério Público do Estado, representado pelo Procurador-Geral de Justiça. Theo, deixa eu te perguntar uma coisa muito rapidamente. Claro. Dá tempo ainda, gente, de uma última perguntinha? Bem rapidinho, eu gostaria de saber o seguinte, tá? Uma vez com essas informações em mãos, o que pode acontecer? Uma vez com essas informações em mãos, pode haver algum tipo, por exemplo, ou tudo saiu conforme o planejado, houve o respeito a aos trâmites legais, à decisão do Supremo Tribunal Federal, se não, pode haver consequências, pode haver questionamentos, pode haver, por parte da Procuradoria-Geral da República, por parte do Ministério Público do Estado, se houve alguma violação de direitos fundamentais, violação de privacidade, de invasão à casa das pessoas sem intimidade, sem que houvesse mandado de busca e apreensão, vasculhar celular de pessoas sem que houvesse mandados de busca e apreensão, violação, tortura de direitos humanos. Então, tudo isso vai ser avaliado a partir das respostas. Diante das respostas, as autoridades podem tomar as providências necessárias a depender do que vier.